Boa tarde para quem é da tarde, boa noite quem vai assistir de noite, bom dia para quem for assistir depois de manhã. Uma alegria estar aqui. É, Me pediram para falar é, em relação à questão profissional, né? Muitas vezes, quando a pessoa vem fazer uma formação em terapia sistêmica e constelação familiar, ela quer fazer uma transição de carreira ou adquirir uma nova profissão. Ou uma nova ferramenta para a sua profissão. São alternativas maravilhosas e alternativas fantásticas, e a gente vê isso assim com muita clareza. E o sucesso que isso traz, né, nas pessoas que buscam isso, se tornam consteladoras, boas consteladoras, porque aqui a gente tem a teoria, a gente tem a prática. As pessoas levam muitas vezes a ferramenta, né, para a sua vida profissional, fazem também um movimento de cura, né, na sua família. Porque quando a gente faz uma formação dessa, a gente vai rever o nosso lugar na família, a gente vai rever as nossas relações, se eu estou aberta para relações amorosas ou não. Muitas vezes vamos olhar para os nossos sintomas, para as nossas questões, para os excluídos na nossa família. Tudo isso vai trazer uma questão de fluidez para a nossa vida muito grande, né? Só o fato de eu estar fazendo todas essas vivências e essas constelações, mesmo eu não sendo constelada, quando outra pessoa é constelada, naquele movimento ali, existe um restabelecimento e uma cura em todos. Então, é um movimento que ele vai acontecendo durante a formação de uma maneira muito linda. O que muitas vezes as pessoas não compreendem e não se dão conta é que daquelas pessoas que vêm fazer a formação para tornar a sua profissão um trabalho, para tornar o seu trabalho, o seu serviço mais leve, mais harmonioso e mais prazeroso. Às vezes as pessoas não conseguem enxergar a dimensão de tudo isso, né? Algumas entendem e veem, e algumas não veem sentido e não sabem por que que isso aconteceria, né? Por que que acontecer? Por que que uma formação em terapia sistêmica e constelação familiar poderia me ajudar na minha vida profissional? Eu, enquanto médica, dentista, auxiliar de escritório, contadora, independente da profissão que seja. Porque quando eu faço a formação, o maior movimento que acontece é o movimento da autoobservação e de um desenvolvimento da capacidade de se relacionar comigo mesma, com o outro e com a vida. Essa formação, ela nos capacita de uma forma única e muito efetiva e profunda eu poder me relacionar melhor comigo mesmo, com o outro, com a vida e com o mundo. A gente acaba dando lá nos 5 círculos do amor, né? Porque o último círculo do amor é eu concordar com a vida e com a humanidade da maneira como ela é, tá? Quando a gente está falando dos círculos do amor lá do Bert Hellinger, né? Na hora que eu, através dos movimentos de hierarquia, pertencimento e equilíbrio entre o dar e receber, que são as leis sistêmicas, né, as ordens do amor, eu começo a me aproximar, vou para o meu lugar, eu começo a incluir aqueles que eu estou excluindo, né? Quando eu estou indo para o meu lugar, por exemplo, conectando com a vida profissional, né? Quando eu vou para o meu lugar de filha e consigo olhar para o meu pai, honrar minha mãe, como os portais da grande vida, o portal da grande vida, dando com respeito, com o pai sagrado, a mãe sagrada, lá na minha vida profissional, eu não vou ter problemas de hierarquia. Eu não vou ter dificuldades nem com os que são acima de mim, nem com os que são abaixo de mim. Porque eu vou estar exercitada e treinada e vou estar no meu lugar. Quando eu não estou no meu lugar, na minha família, e chego lá na vida profissional, aquele chefe vai ficar me apontando e me mostrando o que eu tenho que resolver na minha vida.
Não é que ele está me pegando no meu pé, não é que ele está implicante, não é nada. É o próprio movimento da vida me mostrando o que, que eu tenho que observar em mim para fazer diferente. Então, as dificuldades que eu tiver lá, eu posso até resolver com ele. Mas se eu não buscar observar no meu sistema familiar, aquela dificuldade vai se tornando cada vez mais difícil. Eu posso até mudar de emprego, mas vou ter outra dificuldade com outro chefe ou com o chefe do chefe, né? Se eu tenho dificuldades, né, com o meu marido, se eu tenho dificuldades com a minha esposa, com o meu namorado, com a minha namorada, com os meus irmãos, entre os iguais, se eu não resolvo isso no meu sistema familiar, na hora que eu chego lá no meu trabalho, as pessoas com quem eu vou me relacionar vão estar trazendo para mim o convite, através das dificuldades nas relações, de eu poder me observar e olhar o que, que eu tenho que olhar e para onde que eu tenho que ir, qual que é o meu lugar. Se é meu lugar de irmã, se é meu lugar de irmã caçula, ou se é eu ir para o meu lugar de irmã mais velha, porque o lugar é o lugar certo, né? Se eu sou a mais velha, eu sou a mais velha, se eu sou a caçula, eu sou a caçula, se eu sou do meio, eu sou do meio. Esse é que é o lugar de fluidez para mim. A mesma coisa nas relações, né? Na hora que eu olho no meu sistema familiar, o equilíbrio entre o dar e receber, né? Se eu não estou com isso muito resolvido, né? Se eu ainda, por exemplo, se eu ainda estou olhando para o meu pai, para minha mãe, esperando que eles vão me dar alguma coisa, ou que eles me devem dar alguma coisa, como se eu fosse uma criança, muitas vezes lá na minha vida profissional, eu vou ficar querendo elogios, eu vou ficar querendo ser o centro das atenções, eu vou ficar ansiosa e aflita se o chefe não tiver me tratando muito bem, não tiver me dando muita atenção, não tiver batendo palminha para mim. Vai vir movimentos de angústia, de aflição. Para quê? Para me parar e olhar para quem? Olhar para mim no meu sistema familiar. Quando eu faço essa formação, tudo isso vai ser revisitado em mim, o que vai impactar positivamente o meu trabalho. Quando isso eu estou falando, e eu só falei das ordens do amor. Quando a gente pega as ordens da ajuda, a gente vai ver como é que isso também vai impactar grandemente a minha vida profissional, a maneira como eu atuo na minha vida profissional, né? Na hora que eu, né, ordens da ajuda, que eu não tenho a intenção de ajudar, de salvar o outro, de resolver a vida do outro, que eu não posso dar para o outro aquilo que eu não tenho, e que eu também não devo exigir do outro aquilo que eu não preciso, as próprias relações ficam mais leves. Eu deixo com o outro aquilo que é dele, eu deixo ele resolver o que é dele e eu resolvo o meu. Se cada um fizer o seu, todo mundo passa de ano. Todo mundo passa com nota 10. Agora, se eu vou fazer o do outro e deixo de fazer o meu, o outro não passa de ano porque não fez o dele, porque eu fiz o dele, e eu não fiz o meu porque eu fiz o do outro, também não vou passar de ano. Ou não vou fazer o meu de uma maneira adequada, porque eu vou estar me sobrecarregando para poder atender. Então, é um movimento, né? Quando a gente. Ordem da ajuda, um adulto que olha para um adulto. Na minha vida profissional, quem tem que estar trabalhando é o adulto, não é a criança. E se eu estou no meu adulto e lá no meu trabalho aparece um movimento infantil, eu, no meu adulto, vou conseguir olhar para aquela situação e, de alguma maneira, trazer o adulto para lidar com o adulto. Fica uma relação leve, fluida e equilibrada. Agora, se eu deixo a minha criança, ela vai encontrar lá no trabalho com outra criança. E aí vão se bicar, né? A criança é a que faz birra, a que só serve se for do meu jeito, a que tem medo, a que fica aflita, a que faz ameaça, a que disputa poder, a que fica ali naquele movimento, né? Fica querendo ser visto o tempo todo, querendo ser o centro das atenções. Então, se eu faço o exercício, né, dentro das ordens da ajuda, eu cuido da minha criança e o meu adulto olha para o outro, para o adulto da outra pessoa e concorda que a outra pessoa pode cuidar da criança dela. E, se for necessário, se a outra pessoa pedir ajuda,
e eu tiver, né, apta a isso, eu posso, inclusive, ajudá-la a reconhecer e trazer esse adulto, né? Às vezes, só com perguntas, eu não preciso nem falar o que tem que fazer. Às vezes, eu posso, só perguntas fazem a pessoa refletir e já se posicionar de uma maneira diferente, né? E esse também é um movimento do adulto, né? A visão sistêmica fala o quê? Que todo mundo chega com um sistema completo, né? Eu, na hora que eu chego, eu tenho que chegar com todo o meu sistema, e o outro, na hora que ele chega, eu tenho que olhar para ele e ver que ele está com o sistema dele completo também. Então, não adianta eu imaginar que eu vou, por exemplo, contratar uma funcionária que tem filhos, que tem marido, e que o assunto vai ser só a funcionária, porque ela é um pacote completo. Ela tem filhos, ela tem marido, a história dela toda é essa. Ela vem com... E se eu dou lugar para ela trazer a história dela toda, provavelmente isso não vai ter problemas. Mas se eu quero só ela, sem falar que ela tem um sistema familiar todinho, esse sistema familiar fica se sentindo excluído e grita. Então, isso também vai impactar na minha vida profissional. A quinta ordem da ajuda, não julgar, né? Muitas vezes, nós seres humanos julgamos sem saber, inclusive, a visão e o ponto de vista do outro. A gente não está enxergando pelo ângulo do outro, a gente não sabe o que está se passando com o outro. Se eu começo a dar um passo para trás e entrar no movimento de não julgar e não condenar, eu consigo ter uma clareza melhor das situações. Mais uma vez, eu vou estar trazendo fluidez e leveza. Então, quanto mais entendimento eu tenho e quanto mais eu me observo aonde eu estou desrespeitando as ordens do amor e as ordens da ajuda, porque é através da minha autoobservação que eu posso ir me transformando. Quanto mais eu faço isso, melhor vai ser a minha postura profissional. Melhor isso vai chegar na minha maneira de atuar enquanto médico, enquanto dentista, enquanto terapeuta, enquanto faxineiro, enquanto contador, e não interessa, porque eu vou vamos dizer assim, todas as profissões de uma maneira ou outra vão ter relações interpessoais e relações inclusive com a comunidade. Dentro do movimento sistêmico, eu tenho que olhar, inclusive, aquela empresa, qual que é o movimento que ela está dentro do equilíbrio entre o dar e receber com a comunidade. O que ela está dando e o que ela está recebendo, o que ela está oferecendo e o que ela está recebendo, né? Às vezes a gente acredita, inclusive, dentro do equilíbrio entre dar e receber, a pessoa, muitas vezes, ela começa... me chegou um exemplo aqui, né? Começa a trabalhar demais. Trabalhar demais, está dando demais para a empresa nem pediu. E ela começa a trabalhar mais horas, ela começa a resolver mais questões, mas é porque eu tenho esse conhecimento dessa área, então eu posso trazer isso. Ninguém pediu, eu estou trazendo, eu estou trazendo, eu estou trazendo. Daí a pouco vai ficando insustentável. Por quê? Porque eu mesma, de alguma maneira, estou desequilibrando. Eu estou dando mais do que eu estou recebendo. Daí a pouco eu mesmo começo a achar que eu estou ganhando pouco, eu deveria ganhar mais. Daí a pouco, eu estou fazendo até hora extra, mas tem hora que a empresa nem pediu e eu estou lá fazendo. E eu estou desequilibrando a balança. Né? Então, é um movimento de cura, né? Quando eu faço uma formação, é um movimento de cura para as minhas relações, para o meu sistema familiar, para a minha vida. É um movimento que pode ser um movimento para me tornar uma terapeuta, né? E começar uma profissão, ou então agregar mais uma ferramenta à minha profissão. E é uma maneira de trazer fluidez, leveza, e eu posso dizer até mesmo sustentabilidade, né? Dentro desse mundo onde a gente está buscando uma vida,
um mundo mais sustentável e equilibrado, eu posso trazer mais sustentabilidade para o meu trabalho, independente do trabalho que eu faço. E isso é lindo e maravilhoso. É muito legal, né? Então, esse é o convite. Vamos continuar, vamos mergulhar na visão sistêmica, vamos mergulhar nessa ferramenta linda e maravilhosa que é a constelação familiar, né? Vamos para aqueles que ainda não fizeram a formação, o convite é venham estudar. Tem uma turma começando, uma delícia, a gente pode começar a estudar junto, a gente pode fazer essa formação, que são 9 módulos de final de semana que acontecem sábado e domingo, é, e a gente já começa logo, e a gente já começa a ver o resultado na nossa vida, né? A gente começa todo mundo com a carinha, na hora que a gente vai ver, no meio da formação, já está todo mundo com a cara diferente, lá no final, a cara é completamente diferente, porque literalmente a gente vai se transformando. São muitos professores, então vai ficar mais fácil de eu achar o meu jeito, e de alguma maneira é como se a gente tivesse, eu falo assim, isso é um movimento da corrente do bem, da gente se colocar a serviço da vida, da gente se colocar a serviço de um mundo melhor, de uma vida melhor, de uma comunidade melhor. Quando eu me torno uma pessoa melhor, eu estou ajudando o meu sistema a ser um sistema melhor, eu estou ajudando a humanidade a se tornar uma humanidade melhor. Então eu falo, vamos participar da corrente do bem, vamos fazer a diferença, vamos trazer significado e propósito para a nossa vida, né? É, coloca meu telefone aí, Daniel, por favor, se alguém quiser entrar em contato a respeito da formação. E eu queria também, assim, né, falar que em breve também vou estar trazendo, né, as supervisões, as mentorias, que é um movimento para aqueles que já são formados, né, para poder. Também vou fazer uns workshops que vão ser muito legal, vai ser muito legal, que eu já estou planejando. E à medida que for chegando, eu vou falando, né? É, ô Celi, estou vendo aí que você está perguntando o valor. Entre em contato comigo que eu te passo os valores e as formas de pagamento. Vai ser uma honra para mim. O Daniel está colocando o telefone aí, ou então deixa o seu contato aí, que assim que acabar eu te passo todas as informações. Vai ser uma alegria para mim. Você pode pagar no boleto, você pode pagar no cartão, você pagar à vista tem desconto. E é isso que eu estava querendo falar, para a gente seguir junto, né? É, toda semana também a gente está aqui e a gente vai trazendo essas pinceladas, essas conversas, esses toques, e através da nossa. Eu falo que nessa hora, na quinta-feira, eu também me auto-observo. É um momento que eu também paro para olhar e falo assim: olha, eu vou ter que falar, como é que eu estou? Né? Então, é dessa autoobservação que a gente vai poder fazer a grande diferença e poder também nos tornar terapeutas melhores e seres humanos melhores. Eu agradeço enormemente a presença de vocês, é uma alegria para mim. Para aqueles que quiserem, eu daqui a pouquinho, né, daqui a 5, 10 minutinhos, eu vou estar começando uma, uma conversa a respeito do tarô, né? E vou fazer um jogo também, né? Vou fazer uma aula e vou trazer um desafio. Consigo ser o primeiro cliente em 14 dias. Eu quero ver quem vai encarar. Estou convidando, então. Vamos nessa, gente? Estou esperando vocês, tá bom? Um beijo.